Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Sim, essa mídia você encontra tudo relacionado à espiritualidade franciscana, mais precisamente sobre a mística franciscana secular dos irmãos penitentes de São Francisco de Assis. Lá você encontra textos, vídeos, biografias, história de santo, tudo relacionado à nossa espiritualidade, à nossa escola franciscana, a maneira de evangelizar, anunciando Cristo aonde for pelo mundo afora. Também faço um convite a vocês a conhecer as nossas fraternidades espalhadas pelo mundo inteiro, nesses 800 anos, fundado pelo São Francisco de Assis, nosso fundador, Pai e Santo. Então, hoje vamos dar continuidade à história do primeiro século do franciscanismo, todas as suas dificuldades, todos os seus conflitos, que ainda precisou de mais um tempo para a sua resolução. Então, hoje vamos falar sobre a evolução incrementada por Frei Elias. Sim, Frei Elias, que quem conhece bem a história de Francisco, principalmente nos seus últimos anos, ele causou assim uma grande reboliço dentro da ordem, né? Porque ele queria estruturar aquela ordem que na época de Francisco eles era muito fidelíssimo somente, exclusivamente ao Evangelho, viver tal qual como apresentava, 100% na providência de Deus. E Frei Elias queria dar o primeiro passo nessa estruturação, né? Um modelo mais compactual, como as ordens da época, principalmente a beneditina. Então ele queria dar uma condição para que esses irmãos pudessem viver a espiritualidade, mas tendo uma certa segurança, principalmente um período muito difícil de sobrevivência, que era a Idade Média. Mas isso bateu de frente com São Francisco, e São Francisco sofreu muito com isso. Então, o que acontece? Vamos lá, dar continuidade ao texto. No primeiro momento a gente já fez uma apresentação, agora vamos dar continuidade ao desenrolar desse primeiro século do franciscanismo. Frei João Parente não foi capaz de conter as exigências revolucionárias dos ministros e letrados, e veio a suceder-lhe de novo Frei Elias, no capítulo geral de 1232. Frei Elias exerceu uma influência decisiva na evolução da ordem, muito contestado pelos zelosos observantes da regra. Conseguiu instaurar os estudos e organizar as missões do Oriente. Empenhou-se em estruturar e engrandecer a ordem para que esta pudesse rivalizar com as outras grandes ordens, particularmente com a beneditina. Decidiu apresentar à Igreja e ao mundo um São Francisco nimbado de glórias e levantou-lhe uma grande basílica para este projeto. Não teve dificuldade em conseguir toda espécie de apoio. O próprio Gregório IX, que era aliás um grande amigo pessoal e admirador de São Francisco, apadrinhava este empreendimento. Pelo seu caráter absorvente e centralizador, provocou descontentamento de muitos provinciais que logo trataram de o depor no capítulo seguinte. Assim, no capítulo geral de 1239 foi eleito, em vez de Frei Elias, o provincial da Inglaterra, Frei Alberto de Pisa, para obviar aos inconvenientes do absolutismo de Frei Elias. Promulgaram-se as primeiras constituições que regulavam a vida dos irmãos, especialmente dos irmãos ministros e, concretamente, do irmão ministro geral, né, para evitar certos
abuso de poderes, principalmente, né? Os capítulos passam a ser autoridade máxima da ordem. Em termos de hoje, podemos dizer que se repôs o espírito democrático. Poucos meses depois, morre Frei Alberto de Pisa e sucedeu-lhe o mestre da Universidade de Paris, Frei Raymond de Farrecham, que havia sido a alma do capítulo de 1239. Foi um verdadeiro percussor de São Boaventura e soube se valer-se da experiência positiva dos irmãos de São Domingo, como, por exemplo, no que se refere ao capítulo dos definidores. Pois bem, aqui nesse capítulo a gente observa que Frei Elias volta, retorna e está à frente da ordem como ministro geral e já veio para mexer e remexer com toda a estrutura da ordem, né? Que ele tinha um ponto de vista diferenciado, querendo trazer todo um progresso que revolucionaria toda a estrutura da ordem dos frades menores. Aquela forma simples e providente, exclusivamente da mão de Deus, né? Até o se alimentar, se vestir, tudo isso era a mão de Deus, era através de doações, através da vida de mendicante que eles viviam, totalmente na providência. E Frei Elias queria dar uma segurança. Talvez essa forma de segurança que ele tinha proposto, ou de uma condição para esses irmãos buscassem estudar e conhecer de forma mais aprofundada a doutrina e o magistério, a palavra de Deus, se apresentava como um verdadeiro fantasma ou como uma blasfêmia, não confiando na providência de Deus. Então os mais zelosos da ordem, o da velha guarda, que conviveram ainda com Francisco de Assis, via isso como uma forma ofensiva, né, de querer manchar até toda a história construída por São Francisco de Assis. Então a prova disso é que do capítulo anterior ele foi afastado, né, deposto, e entrou outros. Então esse primeiro século ele passa por grandes dificuldades. Vai ter partidários de uma forma mais fidelíssima a que Francisco pregava, e há outros partidários ao progresso dentro da ordem. Mas todos são irmãos, assim como existiam, além dos muros da primeira ordem, isso também atingia a segunda ordem, que era das Clarissas, como também a terceira ordem, os penitentes de São Francisco de Assis. Então, hoje demos continuidade a esse texto que vamos desenvolver durante os vídeos. E como já é de praxe, hoje eu vou ler mais algum escrito do nosso pai seráfico São Francisco de Assis, que é a saudação da bem-aventurada Virgem Maria, sempre utilizando as fontes franciscanas, que eu recomendo a vocês a saborear esses escritos, muito rico. Então vamos lá. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave, ó Senhora, Santa Rainha, Santa Mãe de Deus, Maria que és Virgem, feita Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai do céu, a quem consagrou com seu Santíssimo Dileto Filho, e como Espírito Santo Paráclito. Em ti residiu e reside
toda a plenitude da graça e todo o bem. Ave, ó palácio do Senhor. Ave, ó tabernáculo do Senhor. Ave, ó casa do Senhor. Ave, ó vestimenta do Senhor. Ave, ó serva do Senhor. Ave, ó mãe do Senhor. E ave, vós todas santas virtudes infusas, pela graça e iluminação do Espírito Santo, nos corações dos fiéis, fazendo-os de infiéis fiéis de Deus. Amém. Então, desejo a todos paz, graça, bênçãos em todos corações, nas suas caminhadas, no seu testemunho de vida. E não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Seja o Evangelho vivo, aonde você for. Amém? Paz e bem.